Simone, conta um pouquinho pra gente da onde veio a Simone e como que a Itália aconteceu na sua vida. Ok. Bom, eu sou paulistana, nasci há muitos anos atrás, mas eu não quero declarar qual é a data. E fiz química na Mackenzie, estudei química. E em vários momentos da minha vida eu tinha muita vontade de ter uma cidadania italiana. Primeiro porque meu avô é italiano, pai da minha mãe, eu o conheci, então eu tinha muita vontade. E segundo que eu também fui atleta, então eu tinha muitos sonhos de poder estar em outro país. E aí foi acontecendo, eu ia atrás de documentos, nisso meu avô já era falecido. E comecei a verificar documentos e eu tive uma grande dificuldade com relação aos documentos, isso porque ele era meu avô. E o que acontece? Meu avô nasceu na província de Lucca, onde tem uma cidade chamada Camaiore, mas que todos os documentos dele estavam escritos Lucca. Só que Camaiore é uma cidadezinha que pertence a Lucca. Então, esse já foi assim, uma questão muito importante para se chegar em Camaiore. É como você falar, eu moro em São Paulo, estado, mas você é de Piracicaba. Entende? Então é uma cidade que pertence, mas se olha o seu documento, está lá São Paulo, como que vai adivinhar que você nasceu em Piracicaba? Então essas eram questões muito importantes. É um grande primeiro desafio, né? E como que você fez para achar esse documento naquela época? Então, aí eu fui buscando informações na família, né? Em algum momento, um primo meu, que era um primo que tinha ido com a minha bisavó até a Itália, a mãe do meu avô, ele se recorda dela falar, ele foi batizado em Camaiore. E eu fui então em busca de Camaiore. Não achei meu avô lá. E aí, nisso entra assim, advogado, tradutor que falou que eu já tinha que imprimir as outras certidões e traduzir as outras certidões. Bom, eu joguei um calhamaço de documentos no lixo, que não serviam para mais nada. Documentos que se perderam com o tempo e dinheiro jogado fora. Até que se descobre que o nome do meu avô no Brasil era diferente do nome do Brasil, do nome dele na Itália. E aí entra um processo judicial para provar que o meu avô era o meu avô. Né? Foi assim que começou, muitos anos para este reconhecimento. E quanto tempo levou todo esse processo seu e quais diferenças você vê daquela época, né, que tudo era por carta e tudo mais, para hoje em dia nesse reconhecimento? O meu reconhecimento demorou 20 anos ao todo. Desde que eu começo a pesquisa de procurar o meu avô até que eu consigo o meu reconhecimento. Só de consulado foram 12 anos. Então, uma questão importante é que assim, hoje em dia o consulado demora esse prazo também, né? E as pessoas se perdem também nestas buscas. Então, eu abro uma empresa no ano de 2000, especializada em documentos para o reconhecimento de cidadania italiana. Não só na pesquisa, na busca, mas como na emissão, na tradução, nas apostilas, para minimizar a vida da pessoa e para que ela não fique jogando dinheiro no lixo, como joguei eu por muitas vezes. Que legal. A gente entendeu um pouquinho das dores desse processo. Fala um pouquinho das coisas boas. O que pode trazer de bom esse processo da cidadania italiana? Aí vem a parte boa, né? Então a minha história ela começa dolorosa até que eu consigo ter o reconhecimento. E por que de tudo isso? Uma era o meu sonho, mas depois de 20 anos eu sonhava ainda porque eu tinha sido atleta? Não, eu sonhava para os meus filhos, que eles pudessem ter oportunidades, abrir portas, caminhos, sabe, um primeiro mundo, e eles se tornariam um cidadão europeu. Isso me dava uma grande satisfação. Veja, fiz isso pensando nos meus filhos e fui eu para na Itália. Já com uma idade que não era de juventude para estar no país. Mas sou grata imensamente, onde eu consegui entender muito mais da vida, ter sabedoria, e hoje tenho meus filhos lá, tenho filhos que ainda não estão lá, mas que todos têm grandes oportunidades na vida. E principalmente em homenagear meu avô, né? Que quando eu tenho algumas questões importantes que é dizer, a gente faz com que as pessoas voltem para casa, né? Então nós estamos levando os italianos de volta. Essa parte me emociona porque é muito difícil a pessoa estar em outro país e imaginar o que passaram, entende? Então vocês me desculpem, mas é complicado para mim.
eu entendi a questão da minha bisavó, como foi difícil numa época que não tinha internet, não tinha... Ela sabia que saiu do país e nunca mais veria a família dela. Não é o nosso caso hoje. Hoje a gente pode desfrutar de tudo isso, né? Sim, um processo muito doloroso na época, né? Pensar a pessoa sair do país dela e não ter uma noção de voltar, não ter um contato nem nada. E hoje em dia, esse contato que a gente consegue ter com a família é super mais tranquilo, né? Sim, hoje é muito tranquilo. É claro, você está num outro país, é outra língua, e tudo isso é uma adaptação, não uma dor, né? Você vai se adaptando, mas é lindo ao mesmo tempo, porque expande a tua mente, e as pessoas são obrigadas a se superarem de todas as questões que elas não são habituadas, ela está fora do habitat natural dela, né? E ela está desfrutando de outras questões. Mas é uma oportunidade incrível que eu aconselho a todos os jovens, principalmente. Mas quando eu falo com pessoas de mais idade, eu falo, eu sou uma referência. E eu aqui abri uma oportunidade muito maior do que o que eu tinha no Brasil. É incrível, mas é verdade. E outro, o país te dá condições e é um país sólido. Claro que tem taxas, tem impostos, os impostos são altos, mas o país te devolve em benefício. É um grande país. Se a pessoa fala, vou morar na Europa, eu indico a Itália, sem dúvida nenhuma, por tudo que ela é, além de ser o berço da cultura ocidental, né? Bom, e aí que eu deixo essa cidadania, foi um reconhecimento em comum acordo com o meu marido, que também veio para a Itália, mas na verdade é assim, a grande vontade que os filhos tivessem. Quando eu comecei, eu não tinha todos os meus filhos, eu tinha o meu primeiro filho. E no fim, quando foi caminhando, nós quisemos fazer realmente para os filhos. E tá aí, filho, para que você possa aproveitar de tudo isso. Eu só tenho a agradecer, de verdade, por você ter passado esses 20 anos de processo, ter sentido essa dor e ter trazido essa empresa para conseguir cortar a dor de todo esse processo para todo mundo. E vamos levar os italianos de volta para casa. Com certeza, pelo menos conhecer as origens. Com certeza.